Tem servos de Deus aí, cheio de fé, expectativa do que Deus ainda vai fazer nesse ano, amém? Amém, queridos? Nós aprendemos com aquele curso do apóstolo Márcio Tanino, né? Que nem todo mundo é profeta por ofício. Nem todo mundo tem esse dom de profeta, né? Que vai ser um profeta da casa, ou alguns profetas da casa. Mas todo cristão cheio do Espírito Santo de Deus profetiza. Então nem todos vão ser profeta por ofício, mas todos podem profetizar. Todos podem ter discernimento, sabedoria, graça dada por Deus, para poder discernir e liberar uma palavra profética, amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, e um pouco dessa palavra vai trazer compreensão para nós, porque às vezes nós estamos vendo hoje que o ministério profético, né, ele tem sido desestimulado no meio das igrejas, né, para que as pessoas não creiam, né, porque isso não é para o Novo Testamento, isso foi só para o Antigo Testamento. Eu poderia pegar vários textos aqui no Novo Testamento, mas eu vou pegar um só que está lá em Efésios. Abre a sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 4, glória a Deus. E nós vamos dar uma passeada na palavra hoje, e eu quero compartilhar algumas coisas que estão no meu coração, a respeito do ministério profético, amém, queridos? Quantos querem ser profetas do Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração e neste ano, amém? Dê glória a Deus aí, amém? Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade e atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a palavra do Senhor vai dizer no versículo 11, queridos, quero começar por aqui, tá? Vai dizer que o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profeta. Mas tem uma função no Antigo Testamento que era muito citada, que era extremamente necessário, que a gente não vai encontrar nessa lista, que é a função sacerdotal. Não tem nessa lista. Então, querido, pastor, então quer dizer que a função sacerdotal foi extinta? Deixa eu fazer uma separação entre a função sacerdotal e a função profética. A função sacerdotal, ela tem o dever de levar a súplica do povo diante de Deus. Então, o ministério do sacerdote, ele acontece da terra para o céu. Entende? É fluindo em petições, em orações, em clamores, em tarefas que envolvem a igreja e tanto mais, em apresentar o povo diante de Deus. Mas qual é a função do profeta? É trazer o céu para a terra. Amém, queridos? Por isso que a gente vai sempre ver que os profetas são meio fora da casa. Profetas são meio loucos, profeta fala coisas que o povo não entende, profeta revela coisas que o povo acha absurda. Por quê? Porque ele não está trazendo uma palavra num contexto natural, ele está falando em um contexto sobrenatural do que Deus vai fazer. Então a gente vai ver isso na vida do profeta Elias, na vida do profeta Ezequiel, profeta Jeremias. A gente vai ver que eles fluíam numa dimensão que não era essa dimensão terrena, era uma dimensão do sobrenatural de Deus. Pastor, então por que hoje não tem mais sacerdote? Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, foi selado com o Espírito Santo de Deus, e tem livre acesso ao trono do Pai, através do nome do Senhor Jesus. Então nós não temos mais o ofício sacerdotal. Por quê? Porque todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, é um sacerdote. Não vou entrar aqui, porque eu estaria entrando aqui e falando que Pedro vai ensinar sobre isso, que nós somos geração eleita do Senhor, povo escolhido, separado, sacerdócio real do Senhor. Então, cada crente, cada um de nós somos sacerdote. Para que servia o sacerdote? Por exemplo, hoje, se você pegar, tem uma denominação, ou algumas denominações, que existe o sacerdócio constituído. Para que você tenha acesso a Deus, você tem que ir até esse sacerdote, confessar os seus pecados, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer para que os seus pecados sejam perdoados. Nós precisamos ir um sacerdote hoje, irmãos? De forma alguma.
Nós podemos agora, em qualquer lugar onde você estiver, nossos irmãos que estão em casa, você é um sacerdote, você tem livre acesso ao Pai, porque você foi feito filho de Deus, e filho não precisa marcar horário, filho não precisa de representante, filho vai diretamente ao Pai, pelo nome do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero ler com você uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 15, coloca para mim, fazendo favor. Deixa eu voltar aqui, que eu já vou entrar aqui no texto da mensagem, isso. A gente não é como o apóstolo ainda, né pastor Frank? O apóstolo faz 8 anos que ele está pregando a palavra sem esboço, só chega, abre a Bíblia e prega, né? Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. O Frank estava falando algumas coisas aqui no começo, né, me honrando. Deus seja louvado pela vida do Frank, né? Nós só recebemos a unção que respeitamos, amém, queridos? Mas enquanto o Frank estava falando ali, uma coisa que todo cristão tem que ter, é longevidade. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. Não importa como nós vamos começar a nossa vida com Deus, porque vassoura nova varre bem, amém, queridos? Né? A vela lá no começo está queimando, que é uma maravilha. Não, nós precisamos ser constantes sempre no Senhor. Não é estar agora, estou apaixonado, estou queimando daqui uns dias. Não, não importa como a gente começa, a gente precisa saber pedir graça e misericórdia de Deus para nos dar força para acabarmos bem, amém? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Amém, queridos? Dá-me porção dupla do teu espírito. Elias disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir, quando eu for tirado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Pode passar. De repente, enquanto caminhava e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagem e cavalos de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes. Eliseu agarrou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os membros da comunidade dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram. Amém até aqui, tá? Somente até aqui. Coloca para mim, fazendo favor, o versículo 15, na Almeida século 21, fazendo favor. Deixa eu ver aqui. Aqui o espírito de Elias. Tem uma outra tradução que diz assim: o espírito profético de Elias Mas aqui estava na NVI agora há pouco. Volta para mim na NVI. Aí o espírito de Elias. O espírito de Elias. Essa tradução. A sua NVI, né? A minha que eu estava lendo hoje à tarde também era NVI. Diz assim: o espírito, porque não está correta essa versão. Não é o espírito de Elias, isso é espiritismo. É o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu.
Agora, irmãos, nós sabemos que Eliseu recebeu uma porção profética, uma unção profética, um espírito profético sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus vai dizer no capítulo 13 de 2 Reis, que quando Eliseu morreu e foi sepultado, toda essa unção estava na sepultura com Eliseu. E eu já ouvi algumas pregações, alguns ensinamentos que diziam assim: por Eliseu não ter discípulos, ele levou a unção de Elias para a sepultura. E tem tudo a ver, parece ser verdade. Mas quando nós olhamos em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver que Eliseu liderava uma escola de discípulos. Vocês se lembram lá quando os discípulos falaram: meu Senhor, a casa onde nós estamos é pequena, vamos até o Jordão, cortar a madeira, construir uma nova casa, o machado cai na água, Eliseu ora e o machado flutua. Então Eliseu, ele tinha muitos discípulos. Então isso não é verdade. Agora a palavra do Senhor também vai dizer, queridos, que lá nos últimos versículos, de Malaquias, capítulo 4, versículo, se eu não me engano, Malaquias capítulo 4, só estou construindo aqui na introdução algo que você entenda. Vamos lá, versículos 5 e 6, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, como termina, quais foram as últimas palavras do Antigo Testamento? Foram essas palavras do Senhor falando: eu vou enviar o profeta Elias, ou o espírito do profeta Elias. Então qual é esse espírito profético que estava sobre Elias? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre Elias, e o Senhor fala assim: eu vou enviar o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o mesmo Espírito que estava sobre Eliseu. Queridos, essa unção, ela não cessou porque ela não foi transpassada para os seus discípulos, mas ela cessou porque não era uma unção para aqueles dias, porque essa unção profética de Elias, essa unção profética de Eliseu, é uma unção para a igreja do Senhor Jesus, é a igreja do Novo Testamento. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus pode fluir com essa unção profética. Posso ouvir um glória a Deus, amém? Versículo 6 diz assim, ele fará com que os corações, o que trará essa unção? Que poder há sobre essa unção profética? Ele fará com que os corações dos pais se convertam para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E essa é a última palavra do Antigo Testamento. E aqui, querido, até o Novo Testamento, até iniciar aqui de Malaquias, até nascer João Batista, existe um período chamado interbíblico de 400 anos, que Deus não falou com nenhum profeta. Deus encerrou essa palavra, e ali houve um silêncio total por 400 anos, aí nasce João Batista, anunciando Jesus Cristo, um profeta, que Jesus disse que não houve profeta como ele, nascido de mulher. A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, sobre várias passagens que cita profeta. Por exemplo, Atos dos Apóstolos fala de um profeta chamado Ágabo. A palavra do Senhor também vai dizer que Filipe, aquele que o Senhor usava de forma extraordinária, no capítulo 8, que eu já ministrei uma palavra aqui sobre um servo que começou andando, depois correndo e terminou voando, sendo transladado pelo poder do Senhor. Mais tarde, quando o apóstolo Paulo está voltando de algumas das suas viagens, o apóstolo Paulo visita Filipe já idoso. E quando chega na casa de Filipe, descobre que ele tinha 3 filhas moças, e as 3 eram profetas do Senhor, que profetizava para o Senhor. Então nós vamos ver que o ministério profético, ele está ativo e vivo no meio da igreja. Ele não cessou. É um ministério que está vivo e ativo no meio do povo de Deus. A palavra de Deus também vai dizer, queridos, sobre Moisés. Moisés foi um dos grandes profetas que fluíram, e ele menciona, eu gosto muito desse texto, porque ele faz uma citação, ou melhor, ele entrega uma palavra profética, citando os nossos dias. Olha o que diz a palavra do Senhor em Números, coloca aí Números capítulo 11, versículo 26 em diante, e já vou entrar aqui em alguns pontos que eu quero participar com você. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade, olha aí, as irmãs que estão grávidas aí, sabe que é menino,
já tem 2 nomes aqui, mas se for gêmeos, né? Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu até Moisés. Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a juventude era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Quando Moisés ele fala assim: quem dera se todo o povo do Senhor fosse profeta, e quem dera se o Senhor colocasse o seu espírito sobre todos eles, todos fossem cheios do Espírito do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Números capítulo 11, versículo 16, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciões de Israel, que saibas serem ancião do povo e seus oficiais, e leve-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali, deixa eu voltar aqui, peraí. E falarei ali contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, e o porei neles, e eles ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não leve-os sozinho. Então é interessante que Deus está falando: Moisés, reúne 70 homens, esses homens são homens que são anciões, homens que têm sabedoria, reúne eles na tenda, e no momento que eles estiverem lá na tenda, eu mesmo vou descer, vou tirar do meu Espírito Santo que está em você, e vou colocar neles. Vai ser uma transferência de unção. Você vai partilhar o que você recebeu. Quem já viu já aquela ilustração sobre você acender uma vela? Você pega uma vela, tem o fogo. Quando você acende a outra vela, a vela que você tem, ela fica pela metade o fogo. E quando você acende outra, e você acende outra, e vai acendendo, diminui o fogo da vela que está na sua mão. Assim é a presença do Espírito Santo de Deus, ela é indivisível. Quanto mais ela é partilhada, mais esse fogo vai tomando conta de todos que ali estão se envolvendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés ele está falando que essa unção que eles receberiam era o Espírito Santo de Deus. E quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, o que aqueles homens fizeram? Profetizaram. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus profetiza. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque Moisés falou assim: quem dera se todo o povo de Deus fosse cheio do Espírito Santo de Deus e todos fossem profetas. Por que Moisés estava dizendo isso? Porque naqueles dias a manifestação do Espírito Santo era limitada, não era contínua. Quando a presença do Espírito Santo de Deus veio habitar permanentemente em nós, Atos dos Apóstolos capítulo 2, todo aquele que nele crê, recebe o Espírito Santo, e se você recebeu o Espírito Santo, você pode sim profetizar, você pode sim declarar as bênçãos do Senhor. Agora, irmãos, é muito importante, você está aqui como um profeta nessa noite, para olhar para o seu futuro, e você desenhar um quadro, de como vai ser lá o mês de outubro, na sua vida, na sua casa, na sua vida financeira. Mas é interessante que todo profeta, ao profetizar, ele tem que ter o seu coração alinhado com as Escrituras. Porque não adianta você começar a dizer algumas coisas que não está relacionado com as Escrituras. Porque tem algumas coisas que barram os profetas de Deus. Existem lugares e coisas que param a unção, que cessa a unção, ou que impede que você receba essa unção. Porque existe pessoa assim que tem o Espírito Santo de Deus, que vai ser salvo. Por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa como esteve aqui conosco no comecinho do ano, né? O apóstolo Denilson Fonseca. Que autoridade, que unção profética tem aquele homem?
Que nível de revelação e de conhecimento tem aquele homem? Então a gente vê que são porções. E quando a gente olha para a vida de Eliseu, que recebeu a unção da igreja, ele foi o último homem do Antigo Testamento que fluiu com essa unção, com esse poder de mover sobrenatural profético. Mas aí eu quero ver com você, aprender com você algumas coisas que Eliseu faz, que nós precisamos fazer. O que Eliseu não fez, que nós também não podemos fazer. Porque para que ele recebesse uma porção dobrada do poder e da unção que estava sobre Elias, ele precisou entender algumas coisas. E quando nós olhamos no capítulo 2 de 2 Reis, nós vamos ver a palavra dizendo que Elias, ele sai de um determinado lugar e ele percorre um caminho até chegar, até atravessar o Jordão, aonde os cavalos e os carros de fogo desceram, e aonde ele estava lá. E uma das coisas ele diz: se você me pediu uma coisa difícil, que era uma porção dobrada do espírito profético de Elias, mas ele diz: se você estiver comigo, ao meu lado, se você for comigo até o fim, se você não parar pelo meio do caminho, se você não desistir, se você não fizer como muitos fazem, porque alguns vêm na igreja só para assistir, são só espectadores. Tem algumas pessoas que eu acho que eles acreditam. Por exemplo, eu quero rapidinho aqui, 15 homens aqui na frente, rapidinho, vem Frank, vem Vinícius, vem lá, 15 homens, rapidinho aqui, amém? 15 homens, vamos lá, pode que 15, 16, não tem problema, tem que ser bem rapidinho, senão o meu tempo aqui vai se esgotar. Isso, vocês já viram já aqueles filmes, né? Aqueles filmes que tem um monte de gente, tem aquela multidão de pessoas. Na verdade tem uma pessoa que é o personagem principal, e o resto é tudo o quê? Figurante. O que o figurante faz, né? Então eu quero que vocês fiquem andando, comecem a andar aqui na frente, para lá, para cá, não importa, vai até lá no final, volta, isso, não anda tudo no mesmo sentido não, um pouco para lá, um pouco, vocês são figurantes, eles não estão fazendo nada, eles só precisam ficar lá costurando para lá e para cá, para lá e para cá. Infelizmente tem crente que é assim. Tem crente que na sua vida própria ele é só figurante, ele ainda não se tornou o protagonista da sua própria história, declarando, enxergando, vendo. Pode continuar, não para não, isso, pode continuar. Eles estão indo para algum lugar, irmãos? Eles estão fazendo o que aqui, irmãos? Somente eles precisam mostrar que tem alguém que está se movimentando aqui, mas eles não estão indo para lugar nenhum, só estão se mexendo. Deixa eu dizer para você, querido, você vai ser um figurante da sua própria história, ou você vai ser o protagonista da história que Deus preparou para você? Você não nasceu há 100 anos atrás, e nem 100 anos no futuro. Você é único, você é insubstituível, você é especial. Deus te chamou para você ser uma voz profética nessa geração. Mas até quando você vai ficar assistindo? Até quando você vai ficar olhando? Até quando você vai ficar somente observando? Até quando você vai ficar participando somente como um figurante da sua própria história? Pode continuar, queridos. O filme é longo. Obrigado, meus irmãos, pode sentar. Amém? Aplauda Jesus pela vida deles. Um profeta tem visão. Homens de Deus têm visão. Homens de Deus sabem o que existe pela frente. Então nós vamos olhar para Eliseu. Ele não para em nenhum dos lugares por onde eles passaram. E a gente vai olhar também nesse texto da palavra de Deus que existia muitos discípulos dos profetas naqueles dias. Mas por que a unção veio somente sobre Eliseu? Porque não existe unção para quem assiste, não existe unção para quem é espectador, não existe unção para quem quer ficar olhando. A unção é para quem se levanta, é para quem se posiciona, é para quem segue adiante, é para pessoas que vão. Deus quer fazer. A primeira coisa que nós vemos é que quando o texto inicia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, eles estavam num lugar chamado Gilgal. Gilgal, querido, é o lugar onde o povo de Israel atravessou quando o Jordão abriu, pela ordem de Josué, no capítulo 3 do livro de Josué, eles atravessam, e quando eles atravessam, todo o povo, quase 2 milhões de pessoas, eles acampam naquele lugar, e ali eles constroem um altar para o Senhor.
E depois que eles constroem um altar, eles constroem uma grande muralha em volta ao acampamento. Então esse lugar é chamado, é o lugar onde o maná cessou. A última vez que caiu o maná foi em Gilgal. Gilgal é o lugar onde o povo de Israel foi circuncidado, construiu uma aliança de paternidade. Gilgal é o lugar onde é chamado círculo, ou lugar de segurança, porque eles construíram um círculo de pedra e colocaram ali dentro o acampamento de Israel. E ali se tornou uma cidade, ficou muito conhecido aquele lugar como um lugar de bênção. Querido, nem sempre o problema para a nossa vida são os lugares que são maldições. Porque às vezes o lugar de bênção pode gerar em nós um conforto, pode gerar em nós um comodismo, porque a gente pode se contentar com um lugar de bênção, um lugar de proteção. Então Gilgal era um lugar de proteção. Quantos profetas hoje, como o pastor Frank disse ontem, sabe por que Elias, Deus estava usando Elias? Porque Elias, como Davi, teve coragem de sair, se apresentar diante do rei e confrontar o problema daqueles dias como instrumento nas mãos de Deus. Deus não usa covardes. Deus não gera profetas para viver no fundo de cavernas escondidos. Deus não usa profeta em caverna. Deus não usa profetas em Gilgal. Porque vai dizer o versículo 2 diz assim: Elias conversando com Eliseu. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Fique aqui, você não precisa ir comigo. Você está em Gilgal, você está protegido, você está seguro. Deixa eu dizer para você, querido, quando a gente fala que profeta é louco, atos proféticos é coisa de gente louca, e muitas pessoas não acreditam nisso, às vezes zombam, às vezes tem alguém que está até nos assistindo. Quando a gente foi para comprar aquele terreno, a gente ia lá, tirava os sapatos e andava descalço, medindo. Aqui é coisa de profeta, irmãos, medindo e declarando. Sabe por quê? Porque a identidade do mundo espiritual não está nos dedos e nem na mão. A identidade do mundo espiritual está nos pés. E o Senhor disse: aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, eu darei para vocês como herança. Mas ele entendeu que não era um lugar para ele ficar, porque às vezes Gilgal é como você está dentro de um barco no meio da tempestade, e diante de uma palavra profética, Jesus diz para Pedro: vem, Pedro. E muitas vezes nós não queremos descer do barco, muitas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas que nos proporciona segurança, por medo, por covardia, por insegurança. Então nós nos prendemos em alguns lugares, como estava lá os profetas de Obadias, todos escondidos no fundo de uma caverna. É tempo de você sair da caverna, querido. É tempo de você liberar que o seu pai será salvo, que a sua mãe será salvo. É tempo de liberar palavras. No ano que vem eu vou estar morando na minha casa própria. Querido, começar a construir e começar a declarar. Sabe o que aconteceu depois que nós começamos a andar lá e declarar? A gente não precisou nem ir lá conversar com o proprietário veio conversar com a gente. E Deus colocou uma proposta no meu coração para ir até o proprietário fazer, e daquela forma, ele vendeu o terreno para a gente pagar em 5 anos. Um milagre, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós vamos ter que romper com esse lugar de segurança, se nós quisermos receber uma unção poderosa, sair do comodismo. Ah, hoje está frio. Vocês são demais, hein? Glória a Deus. Aplauda Jesus pela sua própria vida. Eu acredito que Elias estava provando, estava testando Eliseu. E quando você for provado, você vai ser aprovado ou vai ser reprovado? Mas Eliseu disse: não, meu Senhor, eu não vou me separar de ti. Eu vou junto com você, aonde você estiver, eu quero estar ao seu lado.
Segundo lugar é Betel, porque eles saem de Gilgal e eles vão para Betel. E quando eles chegam em Betel, eles se localizam, versículo 3 e versículo 4 de 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ver que Elias de novo faz a mesma proposta para ele: fica aqui em Betel. Agora, irmãos, Betel é o lugar, lá em Gênesis capítulo 28, que Jacó teve um encontro com o Senhor. É o lugar onde tem uma escada que vai daquele lugar até na porta do céu, e Jacó teve uma visão que os anjos desciam e subiam. Amém, queridos? E são esse lugar às vezes que nos impede de recebermos a unção profética que Deus tem para a gente. Porque às vezes a gente se coloca em um lugar e é tão maravilhoso, é tão sobrenatural, né? Eu fiquei pensando em textos paralelos. Veio ao meu coração, por exemplo, quando Pedro, Tiago e João sobem no monte com Jesus, as roupas, as vestes de Jesus fica resplandecente, e de repente aparece quem lá? Moisés e Elias, monte da transfiguração. E aí Pedro fala: Senhor, esse lugar aqui está tão bom, para que sair daqui, Senhor? Vamos construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra tenda para Elias, e vamos ficar acampado aqui agora por tempo indeterminado. Evangelho de Marcos capítulo 9, o apóstolo citou aqui essa passagem, acho que na última ministração dele. Enquanto Jesus estava lá no monte, na transfiguração, e os apóstolos querendo construir tendas para ficar acampado lá, o que estava acontecendo lá no vale? Uma criança estava endemoniada. Deixa eu dizer para você, queridos, não adianta de nada nós vivermos no monte orando, se nós não tivermos coragem de descer no vale para confrontar o império e o reino das trevas. Porque sair de Betel e ir para Jericó, Betel é um lugar abençoado, Betel é um lugar maravilhoso, Betel é um lugar que ninguém quer sair de lá, mas esse é o problema. Deus não te chamou para ser cristão, para ser profeta aqui dentro desta igreja. Deus te chamou para ser profeta no seu trabalho, Deus te chamou para você ser profeta na sua casa, Deus te chamou para você entregar palavras de revelação para pessoas que estão sofrendo lá fora. Não, eu vou para Betel, eu quero ficar aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui é maravilhoso. Eu disse: não, Elias, não vou ficar aqui, eu vou contigo até o final, até onde você for, eu irei contigo. Terceiro lugar, eles chegam em Jericó. Agora, Jericó não era um lugar legal, irmãos. Já preguei aqui sobre o cego Bartimeu, já explanei bem sobre Jericó. Jericó lá em Josué capítulo 6, versículo 26, Jericó é uma cidade que foi amaldiçoada pelo Senhor. Uma cidade que foi amaldiçoada, uma cidade que carregava uma marca de maldição sobre ela. E eles chegam em Jericó e Elias fala a mesma coisa para ele: permanece aqui, fica aqui. E o que Deus colocou no meu coração sobre isso, queridos, que Jericó às vezes são os momentos da nossa vida que a gente está chateado, que a gente está magoado, que a gente está ferido, que a gente está decepcionado, que nos paralisa, nos impede de avançar. E eu estou ilustrando cada passagem dessa com um texto do Novo Testamento. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus repreende Judas por causa do vaso lá que foi quebrado, ele dizendo: você conhece essa passagem? E ele saiu daquele lugar e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. A Jericó é lugar que nos paralisa. Jericó, depois nós vamos continuar lendo o texto, nós vamos ver que há lugares de fonte de água que gerava aborto, gerava morte, é lugar de sofrimento. Quantos cristãos, quantos homens e mulheres que perderam a unção profética que Deus tinha para eles, a sensibilidade do que Deus vai fazer. Qual é o próximo passo? Senhor, qual é o próximo movimento do céu? O que é ser um profeta? É discernir os movimentos que estão acontecendo no céu a respeito do futuro.
Quais são os próximos movimentos do Senhor para a minha vida? Quais são os próximos movimentos do céu hoje para a minha casa? Quais são os próximos? Mas quando nós nos deixamos ficar, por exemplo, no estado de Jericó, em estado de ferimento, estado de sofrimento, estado de mágoa, estado de ressentimento, isso impede você de seguir adiante. Você fica parado. Como por exemplo, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando diz que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela ficou olhando. Jericó tem o poder de prender pessoas. Jericó tem o poder, como por exemplo a passagem de Bartimeu, de produzir cegueira espiritual na vida de pessoas. Fique aqui, Eliseu, fique aqui em Jericó. Quantos filhos de Deus ficaram em Jericó? E aí nós vamos ver nesse texto que os discípulos dos profetas que habitavam em Jericó, eles ficaram de longe assistindo, porque eles saem de Jericó e eles vão para o Jordão. E quando eles vão para o Jordão, todos os discípulos, coloca para mim fazendo favor no versículo 7, versículo 7, isso, 50 discípulos dos profetas acompanharam os dois até certa distância, e depois ficaram olhando de longe. Esses eram discípulos de uma escola que tinha em Jericó, e eles ficaram olhando de longe. Eles decidiram, no lugar de entrar e participar, atravessar o Jordão e fazer parte do que estava para acontecer no mover sobrenatural, eles decidiram ficar assistindo. Não houve unção para eles, porque eles só ficaram de longe, olhando de longe. E aí depois nós vamos ver o que acontece com esses 50 discípulos, porque eles tinham inveja. Quem habita e vive em Jericó, ou melhor, quem fica tempo demais em Jericó, tem o seu coração corrompido, porque eles tinham inveja de Eliseu, porque Eliseu era o discípulo pessoal de Elias. Eles tinham inveja. Mais tarde você vai ver que quando Eliseu está saindo de Jericó, ele cura as águas de Jericó, ele está saindo de Jericó, voltando para Betel, um grupo de jovens começam a declarar palavra de maldição contra Eliseu. E a palavra, cuidado querido, quando você brinca com careca, viu? Não dá risada de careca não, porque isso é um problema. Eles começaram a falar assim, falaram para Eliseu: vai careca, vai embora daqui, cara. E naquele momento Eliseu parou, olhou para eles e amaldiçoou eles. E saiu, se eu não me engano, 2 ursas do bosque e dilacerou aqueles jovens. Betel é um lugar de ruína, um lugar de morte, um lugar de sofrimento. Todas as vezes que a gente vê a palavra falando sobre Jericó, a gente vai, isso traz esse sofrimento. Jericó é o lugar onde trazia sofrimento, dor, angústia para Raabe, que foi a única família que foi tirada viva daquela cidade. Do resto, todos ali morreram. Quantos profetas estão se perdendo em Jericó? Quantos discípulos do Senhor Jesus estão deixando ser tomado por alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja? Querido, há muitos anos atrás, eu acho que o Frank tinha uns 18 anos, faz bastante tempo, ele ministrou uma palavra que aquilo ficou marcado no meu coração. Igreja é como a arca de Noé. Não é fácil viver dentro da arca de Noé, porque lá dentro da arca de Noé tem bicho fazendo cocô, tem bicho fazendo xixi, tem alimento estragando, as portas estão todas trancadas e ninguém consegue entrar e nem sair. É fácil viver como Noé e a sua família viveu lá? Mas só que dentro da arca tinha mau cheiro, mas tinha vida. Fora da arca, o que tinha era somente morte. Dentro da igreja tem coisa que cheira mal, sim. Dentro da igreja tem coisa errada, sim. Mas o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, quando a trombeta soar, os anjos do Senhor separarão o trigo do joio. Então para de ficar apontando o seu dedinho doente, para de ficar acusando o seu irmão, porque eu vou dizer para você, querido, o acusador é Satanás.
Se você é alguém que age com amor, com graça, com misericórdia com as pessoas, eu quero dizer para você que você é parecido com Jesus. Mas se você é uma pessoa que só fica falando mal da vida dos outros, fazendo fofoca, como iniciamos o culto aqui ontem, eu dando uma palavra para te ajudar. Como que Deus pode trazer à existência o que você está falando, se a sua boca é suja? Se a sua boca está contaminada? Jericó é isso, queridos. Mas Eliseu não para em Jericó. Mas existia 50 discípulos dos profetas que viviam em Jericó. E que tipo de gente eram esses discípulos? Era aquele tipo de gente que só assiste. Vou lá para a igreja hoje. Vou lá ver se aquele cara de pau vai na igreja hoje. Cuidado, queridos. Cuidado. Nós precisamos ter temor e tremor. Porque o nosso Deus, Ele sabe de tudo. E a Bíblia fala que até as palavras que saem da nossa boca serão prestadas conta diante do Senhor. Teremos que prestar conta diante do Senhor. Cuidado. E o último, Jordão. O último lugar é o Jordão. E o Jordão é lugar de decisão. Porque quando a gente fala de Jordão, o que vem à sua mente? Jordão, o que vem à sua mente? Qual foi o evento mais importante na Bíblia registrado no Jordão? Batismo do nosso Senhor Jesus. Jordão é um lugar de decisão. Por quê? Os outros chegaram e pararam próximo ao Jordão e nem se aproximaram. Tem muitas pessoas que andam nas igrejas que chegam próximo ao Jordão e param. Jordão é batismo. Jordão é decisão. Jordão é atitude de avançar. Jordão é escolha de mudar de vida. Enquanto todos os discípulos dos profetas pararam, Eliseu foi com Elias. E quando nós temos coragem de chegar no Jordão, nós vamos ver e viver o sobrenatural de Deus. Quantos creem nisso, amém? Porque Elias tirou a sua capa, ele rodou e bateu. A gente sabe que Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Jordão. Ninguém cita Elias abrindo o Jordão aqui. E o Jordão é dividido e eles passam de pé seco, pé enxuto. E quando eles chegam do outro lado, o céu se abre. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Ah, irmãos, quando eu não vou pregar sobre isso, mas quando eu penso, porque às vezes eu estou lendo e a minha cabeça está viajando, eu estou imaginando a cena. Eu estou imaginando porque eram cavalos e carros de fogo, irmãos. E fogo tem que cor? É meio amarelado, meio vermelho, né? O céu naquele momento ele mudou de forma. Imagina isso, um redemoinho de fogo ali, pegando ali Elias. Mas por que isso vem e começa a queimar no meu coração? Porque um dia Elias ouviu uma palavra: amanhã nesse mesmo horário você estará morto. Capítulo 19 de 1 Reis. Uma palavra que Elias morreria, que Jezabel tiraria a vida. Estou abrindo aqui um parênteses aqui, segura um pouquinho aqui, queridos. Mas Elias não morreu, irmãos. Elias não viu a morte. Sabe por quê? Porque vale mais a palavra que sai da boca de Deus do que a palavra que sai do inferno contra a tua vida. Quando nós pensamos em Jordão, nós entendemos, querido, que é o lugar de nós tomarmos uma decisão: eu vou seguir à frente ou vou voltar para trás? Será que não está na hora de nós deixarmos de ser crente meia boca? Porque os verdadeiros profetas que receberão essa unção desse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito e essa unção profética, é para aqueles que atravessam o Jordão, que iniciam uma vida, uma caminhada com Jesus Cristo no reino de Deus. E não alguém que fica parado e assistindo. Você de repente está na igreja há tanto tempo e você não se batiza. Deixa eu falar, o batismo não salva, querido, mas todo salvo é batizado. Todo crente, todo convertido, ele desce as águas em obediência ao Senhor Jesus. Não, mas eu quero ficar aqui na igreja porque eu ainda tenho algumas coisinhas ainda, né? Tem algumas coisinhas ainda que não dá para mexer. Eu habito aqui em Jericó. A minha identidade é Jericó.
ainda sou Jericó, ainda tenho coisas para poder mudar na minha vida. Será que não está na hora de deixar para trás aquilo que não presta? Será que não está na hora de deixar para trás a Jericó? Ministrei há poucos dias, agora numa clínica, eu ministrei exatamente esse texto. E eu falei dos problemas de Jericó. Jericó, queridos, ficava nas margens do Mar Morto, um lugar sem vida, um lugar profundo, um lugar de morte, um lugar de angústia, de sofrimento, um lugar de depressão. Jericó está na maior depressão do planeta Terra, que é 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó é um lugar de maldição, Jericó é um lugar de ruínas, Jericó é um lugar de coisas quebradas, Jericó é um lugar de águas que causam morte, que causam aborto. Ah, pastor, mas se eu sair de Jericó, eu vou ter que atravessar o Jordão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o senhor está dizendo que o Jordão é batismo? Sim, eu estou dizendo que o Jordão é batismo. Os verdadeiros profetas do Senhor, queridos, eles já passaram pelo Jordão, estão fluindo no poder do Espírito Santo de Deus. Mas ainda existe alguns que não querem passar o Jordão. E hoje nós temos uma noite que eu quero linkar aqui, uma noite que nós vamos ungir novos líderes. Amém? Aplauda Jesus pela vida deles. Nós vamos ungir novos líderes de célula. São líderes que decidiram atravessar o Jordão. São líderes que decidiram avançar. São líderes que decidiram fazer alguma coisa. Quanto tempo você está na igreja, meu irmão? Quanto tempo você vem à igreja? Eu já sou até batizado, pastor. Você está servindo aonde? O que você faz aqui? Não, eu só frequento o culto só. Está igual os discípulos de Jericó. Eu só venho aqui no culto e vou embora, pastor. Queridos, serve o que não serve? Não serve. Mas aqui tem homens e mulheres que disseram: nós vamos avançar. Amém? Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou inseguro. Eu não sei como que vai ser. Mas eu sei como que vai ser, querido. Você vai receber uma unção poderosa sobre sua vida. Amém? Eu sei como vai ser. Você vai pegar a capa do teu líder, vai erguer ela para o alto e vai dizer: aonde está o Deus do Renan, da Rede Branca? E você vai ferir e o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus se move com pessoas que estão debaixo de unção. Nós vemos que Deus não pegou a unção. Não, separa aqui, Moisés. Você pode fazer outra coisa que eu vou ungir eles. Foi isso, irmãos? Reúna eles aqui que eu vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar sobre eles. E esse Espírito trouxe primeiramente uma unção profética. Primeira coisa que aconteceu. Então eu quero pedir agora nesse momento, dentro dessa palavra, quero pedir para o Ministério do Louvor estar aqui.